Me diz uma coisa, eu quero aproveitar ali a brechinha. Vocês falaram em média, assim, mais ou menos uns 7, 15 pessoas, né? A equipe de foto, como que era composta, além de você, Carmina? É, que, que, quem mais não precisa ser o nome, mas que funções você tinha? Porque aí você falou, por exemplo, você estava embaixo do pano, tudo leva parece ser que era um filme de tipo uma equipe de foto de duas pessoas, câmera e uma pessoa que assistisse, né? Porque assim, com mais gente e mesmo com menos recursos, às vezes tem como inventar uma dinâmica que mesmo sem matchbox, você tem uma terceira pessoa, né? Que não está cuidando do foco, não está ali contigo né, nas trocas de lente e tudo mais, que pode estar, de repente, com uma bandeira, mesmo que improvisada, sombreando a lente. Quando tem as noturnas, né? Tem que estender cabo, levar coisa, trazer, enfim, procurar essas questões. Como que era composta essa equipe? Tinha uma equipe mais ou menos robusta, era enxutinha mesmo? Não, acho que a equipe de foto era que era maior, assim, das equipes sem ser direção, né? Quer dizer, era maior que a de direção, Sim, a né? direção era Acho que a eu e o foto Edward, foi a maior a equipe, maior né? Que era equipe. eu, estava dirigindo a foto, tinha um primeiro assistente, que ele fazia essas coisas de me colocar dentro do pano de câmera, fechar tudo, porque não bastava me colocar lá embaixo, tinha que amarrar nas minhas costas, tinha que fechar tudo para não entrar muita luz para eu conseguir enxergar, né? Então Uhum. ele me fechava lá dentro, ele tipo me ajudava, na verdade tudo que eu precisava, troca de lente, preparar o tripé, carregar coisa, tudo isso ele fazia, né? E tinha uma segunda assistente e ela fazia a maioria dos corres também, e os dois dividiram muito as funções, na verdade, né? Ele já tinha ido para mais sets, né, em teoria, e ele ia pedindo as coisas, eu pedia as coisas para ele pedia as coisas para ela. E daí a gente ia fazendo assim, né? Então ela fazia muito desses corres de, porra, tá acabando a bateria, vou levar no CA para carregar, entendeu? Então levava a bateria para carregar, voltava, pegava água, trazia o pano, esqueceu alguma coisa, vai buscar. Ela sempre estava de bike indo para um lado para o outro, prestando atenção como fazia, né? Porque ela também não tinha ido para tantos sets, então ensinava a montar o tripé, ensinava a colocar a câmera no cage, tudo isso ela via algumas vezes, depois ela começava a fazer também, né? Então isso foi bem legal, ela aprendeu muita coisa, eu acho, porque ela aprendeu muito rápido, começou a fazer muita coisa muito rápido, assim. Mas eu acho que é isso. O problema dessa diária, a principal diária da luz parasita, foi que na hora a gente não identificou isso. E Claro, sim. poderia sim alguém ter ficado, né, bandeirando essa luz, mas a gente acabou eu não conseguia enxergar que isso estava acontecendo na hora, Claro, né? Não, e nem eu com o monitor maior, foi É, realmente sim. difícil de ver, assim, foi difícil de ver. E uma coisa que acho que vale legal a gente falar, porque eu ia falar coisa de foco, né? Fazer o foco. Quando a gente foi ver como que a gente ia fazer a gravação e que a gente não ia conseguir ter alguém fazendo foco de fora, nem para a Carmina do lado, porque ela ia perder muita mobilidade, eles dois olhando na telinha, a gente fez um Megazordzinho lá com as longarinas para ela conseguir mexer o foco no lado da mão direita, então eu Uhum. para ela operar segurava o cage sozinha. com esses dois dedos e fazia o foco com esses três na lente. Uhum. Só que tinham algumas lentes que têm o foco muito grande, né? Então eu Sim, precisava fazer muitas voltas e daí era meio complicado, assim. Só que realmente, vendo na telinha, não tinha como outra pessoa fazer, porque não dava para enxergar sem o pano, né? claro. Aí era complicado. Então, a gente estava limitado, mas ainda bem que a gente conseguiu fazer um esquema para você mexer no foco sozinha, né? Se ela Exato. tivesse que mexer o foco na lente, também ela Também não não ia ia dar conseguir certo. operar o cage. Claro. Foi um perrengue, mas a gente meio que Dentro Usaram o das follow focus condições. do laboratório mesmo, aqueles acutos, né? A gente acabou usando um que é muito muito parecido com Ah, ele, similar, tá. só que ele era um pouquinho mais, digamos que assim, denso, então a rotação dele eu não lembro se ela era mais rápida ou mais lenta, mas que combinava mais com a dinâmica do foco, mas Tá. era a mesma coisa, é. Entendi. basicamente. Tá. Daria para montar com as coisas do Zacuto.
mais ou menos o que a gente fez. Com certeza, era super, super A fácil. gente montou uma versão com o Follow A gente pegou os equipamentos do Labcine e montamos um Megazord para ver como é que ficaria. E a gente foi vendo as deficiências e tudo mais e fomos fazendo pequenos ajustes. Cada gravação tinha algum ajuste novo para ver como é que ficava melhor de mexer, né? Doido, porque, assim, até aqui vem sendo um filme muito laboratório em si, né? No conceito de tipo cozinha, né? Tipo, ó, tá, estamos aqui, vamos fazer, tem que resolver porque o almoço tá batendo, tem os ingredientes que conseguimos comprar e vamos ver no que dá. E aí no caminho vai meio que aprendendo realmente como fazer e ainda depois tem as surpresas que, bom, só quando chega quando chegaram ali na calmaria, na frente do computador e, digamos que no escurinho, conseguiram realmente ver que algumas coisas, na hora, passaram por alto e podiam ter sido, sei lá, talvez melhoradas ou previstas, né? Entendi. Então, todo Exatamente. muito aprendizado, né? Isso foi, tá vencendo ainda um pouco, a gente vem colhendo Continua. resultados. Tá bom. Acho que tem mais alguma coisa disso? Não sei, a gente falou tudo. Acho que é legal falar do sol e autorizações, né? Sim, né? Resguardos aí para quem estiver planejando gravar externas. É uma coisa que foi... A gente já tinha previsto, mas mesmo assim na pele foi doído, foi a questão do sol. Então, a galera tá sempre muito bem preparada para sol. A gente tinha protetor solar, mas talvez a gente pudesse ter tido mais guarda-sols. Tanto que nas outras diárias a gente até tinha um pouco mais, porque quando tinha que ficar a câmera no tripé, até pelo equipamento e pelas pessoas, era muito dolorido ficar ali, que às vezes a gente pegava gravações que, tudo bem, no almoço a gente almoçava da meio-dia 1, mas da 1 até as 3 era a gravação, e era aquele solzão gigantesco, né? E, então isso é uma questão a se levar em conta, sempre ter protetor né, em dia ali, para toda a equipe, porque, cara, poderia ter sido mais feio se a gente não tivesse se preparado para isso. Já foi sofrido, a gente meio que sabendo. E outra coisa é mosquitada, né? Quando a gente ia gravar qualquer lugar mais perto de mato ou que tinha ali mais árvorezinhas, graminha, cara, começava a dar umas 4, 3 da tarde, começava na equipe inteira. E aí, assim, né? Tem pessoas... Como a equipe era muito grande, além de... Bom, é mais difícil fazer a gerência disso, mas ali no meio tinham mais pessoas que eram mais sensíveis àquilo. Às vezes tinha gente que ficava de boa, né? Sei lá, sempre tem, não sei qual que é o critério dos mosquitos, mas tem uns que eles pegam e uns que eles não pegam, né? Sim. Então, às vezes, pô, ali na equipe tinha uns que eles pegavam ali tornozelo e inchava, a pessoa era alérgica, e a gente, meu Deus, né? Repelente nessas pessoas todas aí. E acabou sendo mais incômodo do que a gente achou que poderia ter sido as diárias de mosquito. Então, tá sempre preparado ali. E a outra questão é de autorização, né? Gravar em externa é uma burocracia, mesmo a gente ali na faculdade, por a gente ser aluno, por estar gravando na faculdade, acabou abrindo muitas portas para a gente já prevendo isso, mas todas as outras que a gente precisou gravar em outros lugares ou em horários que não são tão convencionais, a gente precisava ter autorização. E é sempre bom ter, por mais que às vezes se a gente não cobraram a gente, às vezes que cobraram, a maioria a gente tinha, e a gente não foi incomodado com isso, porque teve diárias que, apesar de ser na UFSC, que foi 3 da manhã, vamos pegar o sol nascer. Nossa, assim que reuniu 15 pessoas ali, um círculo, nada acontecendo, já vem, já 3, 4 seguranças, o que está acontecendo, o que é, da onde são. Aí a gente já tinha, tipo, cartinhas, papéis, documentos, fala, moço, calma, a gente só tá fazendo um TCC, tá aqui. Teve também teve uma situação que a gente ia gravar uma noturna e a gente ia fazer um plano de um reflexo e daí precisava que a luz do prédio tivesse desligada, porque senão o vidro não ia rebater o reflexo, né? E aí teve toda uma burocracia para apagar a luz do prédio, daquela sala do prédio, né?
porque se viesse ladrão, a câmera não ia pegar e tudo mais. Então, tipo, foi uma auê para desligar a luz. Porque a gente tem que também ter a noção de que os pedidos cinematográficos, eles geralmente são um pouco inusuais, assim, inusuais, sei lá, não são comuns, inusitados, né? Então, são coisas que não estão previstas em protocolo, né? Então, você chega numa pessoa que supostamente é a pessoa que vai resolver o seu problema, e fala, olha, eu preciso disso por causa disso, eu preciso que apague a luz da X horas a X horas. Aí a pessoa fala, tá, é aqui, mas eu não sei se é aqui. Então, ela te joga para outro setor porque ela não sabe se aquilo é do setor dela ou não. Aí você vai nesse outro setor e eles também falam, não, pela gente tá tudo bem. Então, acho que você tem que ver naquele setor que você acabou de vir dele. Porque não é uma situação que elas estão habituadas a seguir. Falar, ah, não, isso aqui é aqui mesmo, isso aqui não é aqui. Né? Então, fica um ping... Tem que prever que é um ping-pong quando não é uma situação que acontece, que é recorrente. Então, nessa, por exemplo, a gente teve que resolver num dia, porque a gente achou que era simples, era só ir lá e pedir. E, assim, foi um dia desgastante de ping-pong total, mas deu certo. Mas, assim, qualquer coisa, por mais que seja simples, é legal pedir com antecedência, porque vai ter esse tempo de ping-pong das pessoas não saberem se o que você está pedindo é com elas mesmo ou não, porque, às vezes, muitas vezes, provavelmente, não vai ser uma situação que ela está habituada a lidar ou que acontece, né? Vocês precisaram fazer takes fora, tem cenas fora do campus, porque assim, para fazer a rigor, né, assim, é uma coisa que em cinema independente, universitário, por exemplo, ou não universitário, mas independente, assim, de turma de amigos e tal, em geral, para rodar na rua, ninguém pede nada, mas as prefeituras das cidades dizem exigir que qualquer evento, não só filmagem, qualquer evento que seja em calçada, que ocupe algo da faixa de rolamento, né, a rua ou tal, deveria ser tramitado com autorização, né? O que imagina se dentro da universidade, para quem já é aluno, isso daí complica, então imagina, né, como pode ficar para tipo, ter que ir à prefeitura e tal. Vocês passaram por isso também? Teve alguma coisa assim? Ou como resolveram, enfim? Olha, assim, na rua mesmo, a gente teve uma na beira-mar e uma ali no ponto de ônibus na frente do clube ali. Ah, aquela que você tava. Exato. Aquelas duas ali. A gente não teve problema nenhum. A gente, mesmo com a equipe grande, chamando atenção, a gente só chegou lá, gravou, eram coisas rápidas, gravou e foi embora. E não, ali, a gente teve uma diária na avenida do shopping ali, foi no canteiro do shopping Guatemi, o sofá no meio daquela avenida. Não, nossa, a gente fez miséria ali, nada aconteceu, nada nunca. Essa aí realmente, A não gente, sei como, mas a gente nada teve mais aconteceu. problema com autorização para gravar dentro da faculdade do que fora dela, tipo na Sim, rua, né? tipo, a gente não teve problema porque nada aconteceu. Porque nada aconteceu. Então, assim, as pessoas se importaram menos com aquilo na rua, sabe? E a gente não teve problema, né, nos dias. Na faculdade a gente teve pessoas porque também tem Tem mais um fiscalização, né? livramento, tem uma Claro, fiscalização maior. claro. É Agora, muito mais vigiado. eu para retomar coisas para retomar gravações no momento que eu achei que era mais propício no começo desse ano, quando aqui o estado de Santa Catarina estava na fase amarela e produções estavam sendo retomadas, tinha até um documento da Sintracine com a SC, Com de a Santa recomendações Cine. de Sintracine com Santa Cine, as duas. Santa Cine com Sintracine tinha um Aham, documento de sim. recomendações de como gravar, né, nessas novas fases, e a gente fez um planejamento para gravar, né? Reduzimos equipe, no máximo 10 pessoas, contando atores. Compramos os EPIs, termômetro, tudo para fazer a gravação. E a gente queria gravar no Horto, porque a gente não ia poder gravar na faculdade, porque as atividades estavam suspensas. Aí a gente pensou, bom, mas vamos fazer no Horto, que está aberto. Eu liguei, perguntei se poderia gravar lá, e o cara falou, você só tem que fazer o processo. O processo demora de 30 a 60 dias. Eu comecei em dezembro para poder gravar no final de janeiro, uma dor de cabeça absoluta. Tive que pagar para abrir o processo, foi R$ 60, tipo, para você pedir. Não era nem que ia acontecer.
Era tipo para você pedir para gravar lá. Para ser atendido. Eu fiquei, tipo isso. Aí rolou, beleza. E aí, isso a gente teve que sambar bastante. Então, teve todo esse processo burocrático para fazer. E aí tinha lá no Horto Horário, conversando com os guardas, com o coordenador do Horto, com o pessoal da Floran, por exemplo, que foi onde a gente fez todos os trâmites. E assim, seguindo o protocolo deles ali, deu tudo certo, né? Você tem que fazer o que vai ser, quantas pessoas vão ser, porque lá na Floran tem, igual ao UFSC, uma fiscalização. Então, acho que assim, por a nossa equipe ser grande, a gente vai ficar o dia inteiro, incomoda. Se fosse algo assim, cara, eu preciso fazer algo mais roots ainda, vai eu, foto e som, e a gente vai fazer um plano do ator sentado ali, rapidão, rapidola e ir embora. Eu acho que não teria problema. Mas como eu ia chegar lá com sofá, uma montanha de tralha, montar, almoçar lá, pedir coisa, todo mundo lá, fala, meu, que é isso? Então aí rola como é uma equipe maior também, é mais difícil passar despercebido por fiscalizações, né, ou incomodar menos. Então aí nesse caso a gente precisou de fato, ia rolar, só que na semana da gravação eu tive sintoma de Covid e no final tava mesmo, e aí me isolei, mas aí antes de fazer o PCR e as coisas lá, eu já cancelei tudo. Tava, tipo, com febrezinha e tosse, eu falei, ó, gente, pode não ser, e todo o trâmite é esquisito, mas melhor cancelar do que, ainda bem que rolou assim. E aí não gravamos, Uhum. mas tava certo, e foi esse trâmite. Agora precisa ver se dá de usar o mesmo ainda, porque não foi usado, acho que não, tem que ligar lá na mulher e chorar, mas senão vai ter que abrir outro. Quando a Entendi. gente quiser retomar Retomar, gravações, né? claro. Aham. Muito bem. Mais algum detalhe aí para... Não sei, assim, detalhes tem vários, só precisa É, saber quais são pertinentes pro segundas, né? eu Não, tenho um então, ponto a fala, colocar conta. que talvez seja legal assim para futuras pessoas, que foi uma coisa que eu não cuidei muito e aprendi na dor, digamos assim, né? Sim. Que a minha câmera ficou com fungo no vidro do sensor. Hum. Então, é um negócio que a gente fica muito habituado a limpar lentes, a limpar lentes, a limpar lentes, e eu acabei não cuidando muito do sensor da câmera. Eu não limpava o tempo todo, até porque você tem medo de riscar, né? Tipo, a lente você ainda tem um manuseio, você está mais adaptado, mas o sensor é meio que dentro do negócio, você não tem muito como. Então, eu acabei pegando fungo no vidro que fica logo à frente do sensor, e eu não conseguia limpar ele. Eu precisei mandar para São Paulo, trocar o vidro, uma grana para ir, para voltar, e não sei o quê. Então, isso foi uma coisa que eu deixo de recomendação, sempre passa o fuki-fuki na câmera, independente se está sujo ou não. Passa o fuki-fuki e daí guarda. É só porque você vai tirar o esporo do fungo e pronto, não precisa passar paninho, passar nada, só fuki-fuki e pronto, foi. E Uhum. deixo essa recomendação aí de graça para De quem não graça. quiser gastar R$ 2.000 num vidro desse tamanho. Certo. Mas Meu e o Deus. acondicionamento dessa câmera? Porque, bom, a ilha é muito úmida, né? Se a gente vacila, a gente pega fungo, assim, facilmente, eu acho, né? Você não estava tomando, assim, um cuidado especial quando você guardava a câmera? Tomo. Tem a caixa, deixo com a E luzinha, mesmo tem o assim, desumidificador. Eu não sei se foi justamente nesse filme que eu peguei entendi. o Quando que fungo, entende? contaminou, né? Aham, entendi. Não tenho como saber. Eu também gravei na praia, gravei em vários lugares, então não sei Entendi. se foi nessa. Só que Saca. eu percebi Surgiu ali, claro. depois que a gente terminou as primeiras gravações, quando começou a pandemia, comecei a ver que tinham algumas coisas diferentes e eu percebi que tinha isso. Então teve um desenvolvimento desse fungo, né, durante a pandemia. Entendi. E não posso afirmar que foi, mas é sempre bom fazer um fuki-fuki, Claro, independente de sim, onde você está sim, sim. gravando, entendeu? Sim, sim, sim. Sim, a inspeção tem que se sistematizar, né? Tem que olhar para Exatamente. aquilo mesmo que, não, mas ninguém pôs a mão, não, mas tem que olhar, né? Tem que olhar. Exatamente. Muito bem. É isso Eu aí. estou aqui mais ou menos olhando o tempo transcorrido, acho que a gente já quase falou 1 hora, não sei, não aparece o tempo da gravação aqui. Foi, Eu foi isso aí. queria Eu queria conversar rapidamente com
com a Carmina sobre, porque eu não sei se foi usado se tem alguma cena no filme do Sofá, mas enfim, talvez não sei se a gente tenha muito tempo para isso, mas queria falar um pouquinho sobre você pilota drone, né, atualmente. Sim, no filme Sofá ia ter um plano de drone que acabou não acontecendo. Mas ele não era externo, né? E não era externo, era dentro do complexo aquático da UFSC, né? Ah, A ok. gente ia ter uma cena zenital de uma piscina. Uhum. E acabou não acontecendo porque a gente não conseguiu fazer a segunda diária, que a gente ia ter uma imagem subaquática e uma imagem de drone nessa piscina, né? Acabou Perfeito. não dando certo. Mas sim, eu não sei muito bem o que dizer tão brevemente assim, né, sobre isso. Mas é uma coisa muito legal, né, de você ter a possibilidade, né, se você tem um amigo que tem e pode experimentar, né, uma coisa que está muito em alta ultimamente, que todo mundo quer, todo mundo precisa, tudo muito bonito, não sei o quê. É uma coisa que não é muito difícil de pegar, precisa de um pouco de prática, como tudo na vida, Uhum. mas é igual um gimbal, um estabilizador. Se você treina, você consegue fazer uma coisa legal, né? Perfeito. Assim, sem entrar em tecnicalidades, a maioria dos drones atuais, eles são muito automatizados, né? Então você compra e ele já vem assim meio que preparado para fazer tudo sozinho, entende? Então você pode ver uns vídeos para aprender os movimentos básicos, né, do comando, do controle, né, os cuidados, mas eles têm Uhum. sensores para não bater, eles têm sensores para pousar. E você tem também o modo de iniciante, né? Então, se você coloca, ele vai ativar todos os sensores e vai ficar, tipo, loucão, assim, não vai chegar perto de nada, vai poder voar só a 30 metros de você. Então, é um negócio bem legal. Se você tiver um amigo, assim, que tem e que topa te ensinar, topa botar na sua mão, né? Porque também é um equipamento meio caro, né? Uhum. Então, mas a gente ia usar, né, Chu? Então, acabou não rolando. E qual que é o plano agora? Tá? Só para fechar, então, para ficar em relação ao filme, já não mais a questão das dinâmicas de externa não externa, mas para a gente, né, para quem está assistindo, saber em que pé que tá, assim, tipo, tá, encerrou e você vai montar com o que tem e dar um jeito no filme, ou ainda vai esperar um momento em que possa se voltar a trabalhar e retramitar as coisas? Como é que é? Bom, agora é assim, a gente já tinha feito um planejamento para voltar a gravar nesse começo do filme. Isso, Infelizmente, eu não consigo terminar o filme com o que eu tenho. A tá. gente faltaram cenas que são assim daquelas de pontos-chave da narrativazinha Do da roteiro, estrutura. certo? Uhum. E aí não tem como, senão ia ficar sem pé nem cabeça. E aí a gente tinha faltava 7 diárias quando a gente parou de gravar. Aí a gente fez cortamos o que dava para cortar, deixamos só vou falar, meu, sem isso não dá, e aí a gente consegue gravar ali chutando alto em 4 diárias, né? Acho que até menos, se nenhum imprevisto acontecer, a gente conseguiria gravar com menos diárias do que isso. Então, deixar tudo prontinho, já temos coisas que a gente tinha comprado, né, para as questões do procedimento de segurança, para vez que não rolou, então já tá no gatilho. É só esperar mesmo ver aí como que vai ser o andar da coisa, como vai estar a situação com a vacinação, como é que vai dar a desocupação de leitos, coisas assim, até um momento que, acho que assim, não é irreal pensar que eu vou voltar quando acabar, porque eu acho que para acabar mesmo demora, Sim. mas acho que sim, chega num ponto em que dá de trabalhar, assim, tomando as medidas necessárias de segurança. Eu ainda Uhum. não sei dizer em números qual momento é esse, se vai ser a partir de ocupação de leito, se vai ser por infecção, se vai ser por casos graves, se vai ser por a Vacinação. zona do estado. Ficar de Certo. olho, mas assim que der uma brecha possível de trabalho, reentrar em contato com o pessoal de novo e terminar essas cenas. E aí sim terminar. Bom, a gente tinha uma cena, uma das saídas, né? A gente tem a cena que é de uma festa, que essa não ia rolar nem 1 milhão de anos-luz. Tipo, quase que um happy hour filmado. Mas aí a gente está pensando em alternativas outras, no sentido de montagens numa pegada de animação com desenho, meio fotoromance,
trabalhar a paisagem sonora e, tipo, ir fazendo... Porque como é uma festa e é só o episódio da festa, eu acho que tem abertura para outras estéticas que podem servir a narrativa de uma forma que não fique destoante e funcionem muito bem e passem a vibe da parada. Então, tentar achar essas outras saídas que, bom, assim, né, nessa pegada mais de animação e fotos, a gente consegue ter esse efeito de volume sem, de fato, ter esse volume de gente, né? Então, gravar áudios é tranquilo, dá para fazer no ambiente controlado, à distância, e os trabalhos com desenhos e montagens dá para fazer tudo remoto. Então, são saídas que a gente vem se desdobrando para ver onde a gente consegue encaixar elas ou não, e naquelas que a gente não consegue, a gente só vai ter que esperar mesmo e voltar a gravar quando der, seguindo os procedimentos. Entendi. Bom, eu torço para que, de alguma forma, tudo encaixe para que também a situação melhore a ponto da UFSC tomar decisões de poder voltar, por exemplo, a emprestar equipamento, né? Mesmo que a UFSC, eu acho que poderia haver uma fase, né? Isso é uma cogitação minha aqui, poderia haver uma fase de alívio da pressão pandêmica, a ponto de repente, poder voltar a passar equipamento, né, para que se façam esses trabalhos, mesmo que não haja o encontro em aula, né, dentro dos prédios e tal, mas que não só os serviços muito essenciais da universidade estejam funcionando além do online, né? A gente está impossibilitado de emprestar equipamento ainda nessa fase, então seria bem legal coincidir para facilitar, inclusive, o match, né, das imagens já feitas com as próximas, né? Seria bem legal, né? Enfim, eu fico nessa torcida. Por enquanto a gente não tem nenhum sinal em relação a isso, né? Estamos ainda esperando resoluções e tudo mais, né? Mas então é isso, assim, eu tô bem satisfeito, assim, contaram bastante coisa, assim, acho que ficou bem bem ilustrado, né, qual foi a dinâmica, a característica, né, muito similar, eu imagino, a tanto filme que se fez no Brasil, né, de maneira independente, né, tanto no cinema novo quanto no cinema underground, enfim, como no cinema universitário como um todo, né, de muita raça e pouco recurso, e botar a criatividade para suprir, né, criatividade e suor suprindo as carências, né, e muito aprendizado, né, porque também isso daí é uma coisa que vale, porque o TCC, apesar de ser muitas vezes um filme que fica pronto e vai para festivais e faz tudo mais, ele ainda é parte do processo de se graduar, né? Então ele ainda contém a possibilidade bom, de coisas que não dêem certo servirem para a formação das pessoas que estão, né, da equipe, né, de quem está fazendo, né? E eu acho que isso daí, esse filme pelo menos parece ser bastante, isso daí bastante forte, assim, fermental, né? Vocês estão com muitas coisas que provavelmente em próximos trabalhos profissionais ou não, vocês tipo ou não repitam ou tentem driblar ou saibam já como contornar porque já fizeram, né? Eu acho isso daí bem bacana, assim, né? Ninguém espera de um TCC a princípio, né? Eu acho que não deveria se esperar o que se espera de um filme, por exemplo, de edital público, de concorrer a recursos públicos abertamente, né? Tipo, aí eu acho que já tem que cobrar resultados de outra maneira, né? Acho que é outra situação. Isso daqui faz parte de um processo de aprendizado para ir dizer assim, agora a pessoa aprendeu, né? O filme pode ter ficado com essas carências, o processo pode ter sido assim assado, mas isso faz parte do aprender a se tornar cineasta, né? E aí esse aqui eu acho que tem esse peso, né? Assim, tipo, são coisas que às vezes não acontecem no TCC, acontecem antes, mas quando o TCC é guloso, né, e quer fazer grandão e bonitão, e apesar de tantos pesares, com certeza alguma coisinha sempre fica ali, né, tipo, na gambiarra, no jeitinho, tipo, estilo Mas
Fala. Mas eu acho muito legal que você trouxe esse ponto, que às vezes a gente se apega, né, no, ai, precisa disso, precisa daquilo, precisa de um drone, precisa de um estabilizador, precisa... E a verdade verdadeira é que muitas vezes, a maioria das vezes, se a gente pensar bem no que realmente precisa, não precisa de tudo isso para fazer, né? Claro que tem Ah, várias carências, né? Eu acho que você estava indo por outro lado, mas eu acho legal que apesar de tudo isso, a gente até consegue fazer coisas muito legais, muito boas, com uma qualidade boa, não tendo tudo que uma produção cheia tem, né? Então, acho que é legal a gente também aprender a trabalhar, né, com o que tem, o sim, que dá. claro, claro, é fundamental, até porque eu acho que da mesma forma que vocês optaram por fazer um trabalho de continuidade, onde o que importasse fosse, você falou muito bem, não lembro exatamente o termo que você usou, mas você falou de uma continuidade que é uma continuidade narrativa, né, de não perder que o espectador não perca o fio da meada, é muito mais importante de Uhum. que perceba se tem uma luz, uma sombra, né? Sim. Então, eu acho que tem coisas. Eu lembro muito da minha época de montar, da sala de montagem, né? Eu fui assistente durante alguns anos de um montador que ele falava que sempre vinha alguém e falava assim, não, mas aí isso daí vai dar um erro de continuidade. E fala assim, e meu filho, se a pessoa perceber isso daí, o filme tá horrível, porque você tem que poder seguir o fio da meada. Aí, se o fio da meada for interrompido porque, sei lá, porque a câmera virou um pouquinho de lado ali, né? Tipo o prédio, ou a sombra, ou sei lá o quê. Então tem mais problemas do que só isso, né? Tipo, o filme tem que te prender pela ação, pelo discurso, pela emoção e carregar apesar desses buracos, né? Aí até agora fazendo uma ponte aqui, nem realmente andar de bicicleta e aparecer um buraco. Você, né, tudo bem, tropeçou e seguiu em frente, né? Não caindo não é uma quebra, né? É só um acidente aqui, mas vamos em frente, o caminho continua, né? Então, Sim, acho bem isso. que é massa. E esses filmes, a gente vê essas coisas em muitos filmes que são incríveis, que ficam para a história e que vai ouvir e realmente passaram por situações desse tipo, né? Então, assim, eu desejo que vocês realmente consigam voltar a retomar essas gravações, a fazer com esse minimalismo aí que vocês estão se propondo para poder finalizar e que, mais uma vez, apesar dessa nova situação e dessa nova carência, o filme consiga prender os que vamos assisti-lo e a gente consiga desfrutar sem que tudo isso fique para a história, o anecdotário, né, das carreiras de vocês e só isso, e o filme fique bom. Eu agradeço Amém. muito a vocês, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas eu estou bem satisfeito, assim, acho que deu uma conversa legal, na verdade, mais do que uma conversa, né? Vocês prepararam ali a entrevista lindamente e trouxeram a duas vozes muita coisa que eu acho que eu me dou por satisfeito. Vocês. Eu agradeço de ter chamado, Guelito. É sempre um prazer poder compartilhar o que a gente passa, né? Porque às vezes ajuda as pessoas que vão passar por coisas parecidas e já tem um aviso, né? De levar protetor solar. Então, às vezes, E né? Às vezes repelente. faz a E diferença, né? repelente, exatamente. Então, eu só agradeço de ter chamado, Guel. Muito, muito obrigada. A gente está disponível sempre que precisar. Então, para mim é meio nessa linha também. Obrigado aí pelo espaço de poder compartilhar, né, os conhecimentos, de falar como é que tem sido. E talvez se a gente tenha assustado aí com os perrengues, o pessoal que pensa em se propor fazer essas coisas, como você falou, antes de mais nada, antes do filme, é um aprendizado, assim. Acho que só o TCC tem sido uma mini faculdade dentro da faculdade, né? E não só por questões técnicas, porque filme envolve muitas coisas além disso. Eu sempre falo que cada filme tem duas histórias, né? A história do filme e a história da produção do filme. É muito doido e é muita relação humana, muito lidar com pessoas, muito trabalhar com pessoas. E isso a gente não aprende nos manuais, né? Isso é uma coisa ali de
de vivência mesmo isso. E esse filme me ensinou muitas, muitas, muitas coisas de como lidar com pessoas, como trabalhar com pessoas, cada pessoa individualmente, com um grupo de pessoas, né? E não só me ensinou, como me fez ver o quanto ainda falta seguir aprendendo coisas por aí, né? Então, assim, a experiência vale por si só, independente de qualquer resultado, né, sendo avaliado como sucesso ou não, Aham, sim, já é bem rico. A experiência em si já é muito rica. sim, Não perfeito, desanimem. perfeito, sim. Muito bem, eu agradeço então a vocês mais uma vez, e bom, de novo, reitero a minha torcida aí para que a coisa vá para frente e que vá para frente. Eu pessoalmente, como supervisor do laboratório, torço para que vá para frente, podendo contar com o laboratório, porque se tem uma coisa que me frustra dessa situação toda é não poder, sei lá, fazer toda essa missão que envolve auxiliar cada um dos trabalhos que surgem lá dentro, né? Mas de uma coisa tenho certeza, que a pandemia vem pressionando o Labicine, ou a minha cabeça, e, portanto, a política do Labicine, para vai me levar mais para o set, vai me levar mais para a externa, né? E vai também tentar impulsionar mais desde bem o início a galera a lidar com os equipamentos, a se responsabilizar, a saber usar, poder dar auxílio, a prestar assistência mais efetiva às produções nas quais as pessoas se coloquem, enfim, vamos tentar robustecer ainda mais tudo que for possível para que a galera, porque sempre vai ter pedras e sempre vai ter percalços e sempre vai ter dificuldades. A vida é assim, não importa quanto a gente se prepara, parece que quanto mais tu te prepara, maiores ficam os obstáculos, na verdade, né? Mas, tipo, começar desde o início já mais na pegada, assim, e tentar, enfim, eu, pelo menos, eu acho que é de tanta saudade que eu tenho, eu quero estar em cada um dos filmes, entendeu? Quero estar lá junto, entendeu? Ajudando a carregar o sofá e bandeirar a lente e passar repelente, enfim. Eu quero estar lá junto ajudando. Então é isso, galera. Quem está assistindo aí, muitíssimo obrigado também aí pela audiência. Se gostaram, comentem, compartilhem, voltem nas outras postagens, assistam os outros episódios. E é um projeto de extensão, segundo a Zen Externa. Então, ele é parte da universidade, mas ele é para fora da universidade e também com o fora da universidade para dentro. Então, quem quiser se aproximar aí, quando a coisa retomar, fique em contato, esteja alerta, que é um projeto que também pode ser muito enriquecido com a experiência de pessoas que não são de dentro do curso de cinema, que não são sequer de dentro da universidade. Então, é uma oportunidade que eu acho que é muito linda de compartilhamento e aprendizado. Então, é isso. Eu agradeço a vocês dois mais uma vez e encerramos esta gravação. Coraçõezinhos. Um grande abraço. Vou interromper a gravação e a gente faz um pós aqui, tá ok? Grande Tchau, beijo. rapaziada. Até a próxima Beijinho. segunda-feira.